Vamos ver então o módulo 16, a frente 2, continuando no estudo da PG, a soma dos termos de uma progressão geométrica e progressão harmônica, tá? Então, o que vamos ver? A soma dos termos de uma PG finita e a soma dos termos de uma PG infinita. Quando que eu vou determinar que ela é finita e infinita? Ela é finita quando eu determino que essa PG tem 6 termos. Então, eu sei que eu vou juntar esses 6 termos e somar. Ou sem termos, eu tenho um número finito de termos, tá? E quando ela é infinita e usar a fórmula para infinita? Quando eu não determino, eu apenas no exercício aparece assim, ó, determine a soma dos termos de uma PG, correto? Então, olha lá, Sn para finita, A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Lembrando que Sn é a soma dos termos, A1 o primeiro termo, Q é a razão e N é o número de termos. Para PG infinita, Sn, que é a soma, é igual a 1 sobre 1 menos Q. A1 sendo o primeiro termo e Q é a razão. Agora vai aparecer uma novidade, que é a progressão harmônica, tá? Então, olha lá. A sequência 1 a 2 a N é uma PH, ou seja, é uma progressão harmônica, se e somente se o inverso dela for uma PA, correto? Então, ó, se ela é uma PH, o inverso dela é uma PA. Então, é mais fácil chegar num termo do pH através da PA. Então, vamos lá, ó. Calcular o nono termo da pH. Um nono, um sétimo, um quinto. Ele está dizendo que isso aqui, ó, esses termos formam a pH. Quer dizer que o inverso deles forma uma PA. Que PA é essa? O inverso de um nono é 9. O inverso de um sétimo é sétimo. O inverso de um quinto é 5. Ok? Então, aqui eu consigo achar o nono termo dessa PA. Se eu inverter, eu acho o nono termo da PH. Então, ó, é uma PA em que o primeiro termo é 9 e a razão é o quê? 7 menos 9 menos 2. Então, é uma razão negativa. Então, eu tenho uma PA decrescente. Como é que eu calculo o nono termo da PA? Então, ó, a 9 é igual a 1 mais 8R. Então, sempre aqui 1 a menos que esse termo aqui. Então, vai ficar, ó, a 9 é igual a 9 mais 8 vezes menos 2, que é a sua razão. Então, o nono termo da PA será 8 vezes 2, 16, sinais diferentes, negativo. Então, o nono termo dessa PA será menos 7. Quem será o nono termo da pH? É o inverso de menos 7. Vai ser o quê? Menos 1 sobre 7. Então, sempre lembrando, uma pH, tá? Os seus inversos formam uma PA. E aí, facilmente, eu chego na situação que eu quero. Então, o primeiro exercício do módulo 16, o que ele fala? José foi contratado com a proposta de no primeiro dia receber 1 centavo de real. No segundo dia, o dobro do dia anterior, e assim sucessivamente. Então, eu tenho uma sequência, ó, tá? O primeiro dia, 1 centavo de real. No segundo dia, 2 centavos de real. No terceiro dia, percebe-se que eu tenho o dobro do dia anterior. Então, eu teria 4 centavos de real, tá? Então, eu percebo que essa sequência forma uma PG, cujo primeiro termo é 0,1, que é 1 centavo, e a razão é 2, porque o segundo dividido pelo primeiro, 2. O que ele quer? Após 14 dias, ele pergunta assim, ó,
qual o valor total recebido após 14 dias, tá? Então, ele quer saber quanto ele vai receber no total. Então, o que ele quer saber? Ele quer saber SN. Como que eu calculo SN? Se eu tenho 14 dias, eu tenho uma PG finita. Então, eu tenho lá, ó, A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Lembrando que A1 é 001 e a razão é 2. Eu quero o S14, a soma dos 14 dias que ele recebeu essa fortuna aí, ó. Então, eu tenho lá, ó, 2 elevado a 14 menos 1 sobre 2 menos 1, ok? Bom, 2 menos 1 é 1. Tudo isso dividido por 1 dá tudo isso mesmo? Então, vai ficar 0,01. 2 elevado a 14, eu já resolvi aqui, dá 16.384, menos 1. Então, a soma dos 14 será 0,01, 16.384 menos 1, 16.383. Vezes 0,01, basta andar 2 casas para a esquerda. Então, ele vai receber R$ 163,83. Alternativa C. Segundo exercício. Olha o que diz o segundo exercício. Ele fala assim, ó, a Secretaria de Saúde de um determinado estado brasileiro necessita enviar 640 estojos de vacina para N regiões distintas. Então, olha lá, o total de estojos vai ser 640. Após avaliar as demandas de cada uma dessas regiões a serem atendidas, estabeleceu-se o seguinte esquema de envio. Para a região 1, serão enviadas X estojos. Para a região 2, serão enviadas X estojos também. Para a região 3, serão enviadas 2X. Para a região 4, serão enviadas 4X. E esse padrão se repete nas demais regiões, ou seja, serão enviados tantos estojos a uma região quanto for a soma dos que já foram enviados às regiões anteriores. O valor de X deve ser tal que N é o maior possível, tá? N é o maior possível. N seria regiões, tá? Exatamente todos os estojos sejam distribuídos. Nas condições apresentadas, N vezes X é igual a. Então, X é o número de estojo e N é o número de regiões. Então, ele quer saber, né, N vezes X. Então, vamos ver o que está acontecendo com essa sequência, tá? Então, eu tenho lá, ó, na primeira região, X, na segunda região, X, na terceira região, 2X, na quarta região, 4X. Ou seja, ele se repete, serão enviados tantos estojos a uma região quanto for a soma dos que já foram enviados às regiões anteriores. Então, olha lá. Na segunda região, enviou X para a primeira. Então, repete X. Na terceira região, tantas quanto já foram enviadas. Então, X mais X, 2X. Aqui, quantas já foram enviadas? 2, 3, 4, certo? Aqui, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui. Na próxima, né? 8 e 4, 12, 13, 14, 15 e 16. 16x, tá? E assim sucessivamente, tá? Dá para perceber, tá? Que essa sequência numérica, ela somente será considerada PG a partir do segundo termo. Ou seja, o primeiro termo não participa, no caso da nossa PG. Então, essa PG, ela será, tá? Ela será, a partir da segunda, X, 2X, 4X, 8X e assim sucessivamente, em que o primeiro termo é X
e a sua razão é 2x, correto? E ele vai enviar 640 estojos para essas regiões, tá? Então, a soma de todas, né, de todos os estojos aí, será o quê? 640. Muito bem. Então, estamos trabalhando com soma, tá? Como que nós vamos fazer? É uma soma finita, né? Então, SN é igual a 1 que multiplica Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Porém, esse exercício tem uma particularidade, tá? Se N é um número de termos, o que aconteceu? Eu excluí esse primeiro termo, tá? Se eu excluir esse primeiro termo, eu vou contar como N menos 1, porque eu estou excluindo o primeiro termo. Então, olha, Sn menos 1 será A1 que multiplica Q elevado a N menos 1, porque eu estou excluindo aquele termo, menos 1 sobre Q menos 1. Correto? Então, agora nós começaremos a trabalhar com o que eu tenho aqui, ó. Quem seria a soma de todos os estojos? Seria o quê? 640 menos, tá? Essa região 1, que é x. Que vai ser A1, que é x do primeiro termo, que multiplica 2 elevado a n menos 1. Menos 1 sobre a razão que é quanto? 2, tá? Menos 1. Correto? Então, vamos trabalhar, eu vou subir a folha, tá? Para termos espaço aqui, tá? 2 menos 1 é 1 mesmo, tá? Então, eu já vou considerar como 1. E aqui eu vou aplicar a propriedade distributiva. Então, vai ficar o quê, ó? 640 menos x, x vezes tudo isso, dá x vezes tudo isso. Menos x vezes menos 1, menos x. Tá? Então, o que nós estamos em busca, tá? De n de x, porque ele quer n vezes x, tá? Posso cancelar esse x e já vou jogar para o primeiro membro. Olha lá, igual a 640. Então, vou aqui em cima, tá? Se eu estou buscando n, esse x tá multiplicando, passa para cá, dividindo. Então, vai ficar 2 elevado a n menos 1 é igual a 640 dividido por x, tá? Então, eu estou buscando quem é n. Então, vamos lá. Para eu dividir 640 por x, tá? Esse número aqui tem que ser um número inteiro. Então, vamos fatorar o 640. Se eu fatorar o 640, tá? Eu vou fatorar em outra folhinha por conta do espaço, tá bom? Ó, vou fatorar aqui do lado. 640 por 2 dá 320, por 2 dá 160, por 2 dá 80, por 2 dá 40, por 2 dá 20, por 2 dá 10, por 2 dá 5. Então, eu tenho, ó, olha lá, 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2, vezes 5, tá? Ou seja, eu tenho 2 à sétima vezes 5. Então, vamos colocar aqui, ó, 2 elevado a n menos 1 é 2 à sétima vezes 5 dividido por x. Então, esse número aqui tem que ser exato para poder resolver o valor desse n, concordam? Senão, como ela é uma equação exponencial, isso aqui tem que dar um número exato. Para isso aqui dar um número exato, nós vamos fazer experiências, tá? Se eu colocar que o x vale 1, ó, vocês percebem que eu não vou conseguir resolver aqui, tá? Se eu colocar
para o x valendo 2, também não vou conseguir um número para resolver essa equação exponencial. Como que eu vou conseguir que essa equação exponencial seja base 2 aqui? Somente, tá? Se esse x for 5. Por quê? Desta forma eu cancelo e vai sobrar 2 elevado a 7, tá? A sétima potência, e aí eu consigo resolver a minha equação exponencial. Então, ó, 2 a sétima vezes 5, dividido por 5. Eu cancelo, então 2 elevado a n menos 1 é 2 a sétima. Agora sim, ó, eu tenho uma equação exponencial, eu consigo achar o n, que é o número de regiões que serão enviadas esses estojos. Então, n é igual a 8. Então, para quantas regiões serão enviadas esses estojos? Para 8 regiões, tá? Mas o que ele fala? Nas condições apresentadas, ele quer n vezes x, tá? Então, eu vou aqui em cima, ó, terminar meu exercício ali em cima. Quem que é n vezes x, que é o que o exercício está pedindo? N eu achei que é 8. E x, quem que eu achei que é x, tá? A quantidade de estojos, 5. Então, 8 vezes 5, 40. Então, o resultado seria a letra C. Ok? Seguindo o exercício número 3, eu vou voltar a minha folhinha na posição aqui, tá? Olha lá. Seguindo o exercício número 3, olha o que ele fala. Da Unesp o exercício. Desejo ter para minha aposentadoria R$1 milhão, tá? Por isso, faço uma aplicação financeira que rende 1% de juros ao mês, já descontados o imposto de renda e as taxas bancárias recorrentes. Se desejo me aposentar após 30 anos com aplicações mensais fixas e ininterruptas, nesse investimento, o valor aproximado em reais que devo disponibilizar mensalmente é, dado que 1,01 elevado a 361 é aproximadamente 36. Então, vamos ver o que ele tem de dados. Eu desejo me aposentar com R$1 milhão, ou seja, a somatória de que eu aplicar durante a minha vida inteira, tá? Então, ó, SN vai ser R$1 milhão. R$1 milhão, eu posso dizer que é 10 elevado à sexta potência, tá? Posso trabalhar com 10 à sexta potência? Posso, então eu deixo aí 1 milhão mesmo para ver se vai facilitar, tá? E ela vai render 1% de juro ao mês. Então, olha lá, a razão, né, vai ser 1% de juro ao mês. Então, se ela vai render 1% de juro, eu tenho 0,1, que é o que tinha, tá? Mais 1%. Então, vai ser o quê? 1,1% ao mês, que vai ser aí a razão do que eu estou aplicando, tá? Durante quanto tempo? Durante 30 meses, tá? 30 anos, tá? 30 anos. Tá? Bom, esses 30 anos, tá? 30 anos de juros, ó, 30 anos, tá? Um ano tem 12 meses, tá? Eu posso multiplicar aí, eu tenho aí, no caso, um tempo de 360 meses, é isso? Só para confirmar, né? Isso aí mesmo, tá? Então, eu tenho
se eu for multiplicar aqui, ó, tá? Um ano tem 12 meses, 30 anos corresponde a 360 meses, correto? Então, eu teria a seguinte situação. Eu aplico, né? Na primeira vez, X reais, eu não sei, tá? Na segunda vez, eu vou ter X vezes a razão. Na segunda vez, na terceira vez, X vezes Q ao quadrado, que seria N menos 2, né? X vezes Q ao cubo e assim sucessivamente até eu ter, tá? No ano, essa aplicação final, tá? Então, esta aqui, ó, seria a minha primeira aplicação, sem juros, tá? E a partir daqui, eu tenho aí um tempo de 30 anos de juros, correto? Então, o que eu tenho que pensar? Qual que é o tempo desta aplicação? Vai ser a primeira aplicação, tá? Que foi essa, mais 30 anos, que seria 360 meses, correto? Então, seria 1 mais 360. Então, N será 361 meses, contando aqui com a primeira aplicação, tá? Então, percebe que o segundo exercício nós resolvemos tirando, né, a primeira região, e essa aqui nós vamos incluir a primeira, tá? Então, como é que eu vou fazer? Eu quero a soma. Sn é igual a quem? A 1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Tá? Então, vamos lá. A soma de toda a minha aplicação, eu sei que é 1 milhão, que eu quero me aposentar com isso. Tá? A primeira aplicação que eu fiz é X. E a razão vai ser o quê? 1,01 elevado a N. N passou a ser 361. Sobre quem? 1,01 menos 1, tá? Agora é fazer algebricamente aí, tá? Da maneira que vocês acharem melhor, tá? Eu percebo que esse valor aqui, ó, não foi à toa que foi dado aqui. Eu tenho que 1,01 elevado a 361 é aproximadamente 36. Então, vamos substituir, tá? Então, vai ficar o quê, ó? 100, 1 milhão é igual a X que multiplica 36, tá? Menos 1, tudo isso sobre 1,01 menos 1 vai dar 0,01. Vou fazer aqui ao lado. Aplico extremos e meios, tá? X, já vou montar para cá. X vezes 36 menos 1, eu já posso dizer que é 35x. Isso, tá? E 1 milhão vezes 0,1, eu tô dividindo por 1 centésimo. Então, vai me restar 10 mil, tá? X será 10 mil dividido por 35, o X vai ser 285,7. Então, eu vou ter que disponibilizar 286 reais, tá? Durante 30 anos, para eu ter 1 milhão de aposentadoria. Para vocês ainda dá tempo, para mim já não dá mais tempo, né? Então, há que se pensar, isso aí é verdadeiro, tá bom? Porque estudos feitos, né? Vamos lá. Exercício número 4.
O que fala o exercício número 4? Durante os 7 dias destinados às inscrições de um concurso, o número de candidatos cresceu em progressão geométrica do primeiro ao 7º dia, sabendo que no primeiro dia se inscreveram 2 candidatos e no 7º dia 1.458. Concluímos que o total de candidatos inscritos para o referido concurso foi D. Então, o que temos aqui, ó? A inscrição cresceu segundo uma progressão geométrica. Então, ele está afirmando que é uma progressão geométrica. No primeiro dia, foram inscritos 2 candidatos e no 7º dia, 1.458. Então, ó, primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e no 7º dia, 1.458. O que ele quer? O total de candidatos, então ele quer a soma, tá? Então, o que eu tiro daqui, ó? O A1 é 2, o último termo, que é o A7, é 1.458, o número de termos é 7, eu não tenho a razão. Então, a primeira coisa que eu vou buscar para tentar achar a soma de todos é a razão. Como é que eu calculo a razão? Através do termo geral. Se foi dado A7, então, ó, A1 vezes que é a sexta. Quem que é o A7? 1.458. Quem é o A1? 2. E a razão, não sei, que é quem eu estou buscando, tá? Então, vamos virar para poder achar a razão. 1.458. Se o 2 está multiplicando, ele passa para cá, dividindo. Então, 1.458 por 2, 729, tá? Então, eu tenho a raiz sexta de 729, que eu tenho aí a razão 3. Se eu tenho a razão 3, agora eu consigo achar o SN. Como é que eu calculo o SN? SN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Agora, eu tenho tudo o que eu preciso para fazer o meu exercício, tá? Então, vamos lá. SN. O A1 vale 2. A razão, 3. O N, para mim, é 7 menos 1 sobre 3 menos 1, ok? Então, dá para perceber aqui, ó, que 3 menos 1 é 2, tá? Se é 2, eu já cancelo aqui. Sobrou o quê? 3 à sétima vai dar 2.187 menos 1, que eu vou encontrar 2.186, tá? 2.186. Alternativa, no caso, alternativa B. Número 5. A figura 1 representa uma gravura intitulada Divisão Regular de Superfície de autoria de M.C. Escher. A figura 2, uma versão simplificada de parte do diagrama do suporte usado por Escher na elaboração da gravura, na qual se observam várias linhas de quadrados. Então, isso aqui, lembra que teve um exercício que nós vimos como fractal, tá? É a mesma coisa. A partir de um segmento de reta B, constrói-se 2 quadrados geometricamente iguais, ACED e CBFE, obtendo-se a linha 1 de quadrados, tá? Então, linha 1 de quadrados. Repete-se o processo sucessivamente, de modo a obter novas linhas de quadrado, como sugere a figura 2. Então, olha lá, a figura 1, eu tinha, ó, 2 figuras, tá? Percebe que elas são geometricamente iguais, né? Então, eu tenho figura 1,
duas figuras, a linha 1. Na linha 2, eu tenho 1, 2, 3, 4. Na linha 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na linha 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e assim sucessivamente, tá? Então, admita. AB tem 8 decímetros. Olha lá, AB, 8 decímetros. A linha 1 é constituída por 2 quadrados de 4 decímetros de lado, tá? A linha 2 é constituída por 4 quadrados de 2 centímetros de lado. De cada linha para a linha seguinte, o número de quadrados duplica e o comprimento do lado de cada quadrado diminui a metade. Então, ó, aqui, tá? Ele duplica o número de quadrados, mas reduz pela metade o número, o comprimento do quadrado. Admita também que se podem obter tantas linhas de quadrado quanto se queira. Considere a sucessão AN, cujo termo de ordem N dá a área total em decímetros quadrados dos quadrados que constitui a linha N. Então, olha lá, a N é a área de cada quadrado, tá? Nesta sucessão, o primeiro termo, que corresponde à área total dos quadrados da linha 1, é 32. E o segundo termo, que corresponde à área total dos quadrados da linha 2, é 16, tá? Mostre que a área ocupada por todos os quadrados das primeiras 7 linhas é exatamente 63,5 decímetros quadrados. Então, eu estou trabalhando com área de cada quadrado. Então, olha lá. Nesta sucessão, o primeiro termo que corresponde à área total dos quadrados da linha 1 é 32. O segundo termo que corresponde à área total dos quadrados da linha 2 é 16. E assim sucessivamente. Mostre que a área ocupada por todos os quadrados das primeiras 7 linhas é exatamente 63,5. Então, eu quero saber a soma dos 7 termos aí dessa PG, tá? Então, eu tenho a seguinte PG, ó. 32, que mais? 16, e assim sucessivamente. Percebe que é a metade. Então, vai ser 8, 4 e assim sucessivamente. Ele quer que prove que a área do 7 soma 63,5, tá? Claro, você poderia chegar a 7 e depois somar, tá? Mas vamos na teoria, tá? A sua razão aqui é quanto? Meio. Então, vamos lá, ó. SN é igual a quem? A 1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1, tá? Só resolver aí, tá? S7 será 32 vezes, o que eu tenho aqui, ó? Meio elevado à sétima potência, eu vou pôr um colchete, porque eu estou num parênteses. Tudo isso dividido por meio menos 1, porque a razão é meio. Agora, vamos trabalhar aí numericamente falando, né? Só resolver trabalhando com as situações que eu tenho. Então, vai ficar, ó, 32 que multiplica. Meio à sétima é 1 sobre 128. Menos 1, tudo isso sobre menos 1, meio menos 1 dá menos meio, tá? Vamos seguir aqui, ó. S7 será 32 que multiplica 1 sobre 28 menos 1, eu vou achar o MMC, ó, 128 dividido por 128 dá 1. 128 por 1 dá 128 vezes 1, 128.
tudo dividido por menos meio. Então, o que temos aí, ó? 32, que multiplica 1 menos 128, dá menos 127 sobre 128, tá? Tudo isso dividido por menos meio. Se eu multiplicar extremos e meios aqui, o que eu tenho da soma 7? 32 vezes menos 127 sobre 128 sobre menos meio. Ó, meios extremos. Eu não multipliquei ali para ficar mais fácil para a gente trabalhar, tá? Então, vai ficar, ó, 32 vezes 2, eu vou ter assim, ó, 2 vezes 32 vezes 127 negativo. Tudo isso sobre 128 vezes menos 1. Ok? Então, agora, dá para perceber que eu tô dividindo aí, ó. 2 vezes 32, 64. Dividido por 128, tá? Eu vou ter aqui 2 aqui embaixo, não é isso? Então, vai ficar, ó, sinais iguais positivo, vai ficar 127 por 2, que vai dar 63,5. Então, é verdade o que ele diz, tá? Aí, o exercício número 2, dentro do item, o item 2 do exercício número 5. Sempre que se acrescenta uma nova linha de quadrados, a soma das áreas de todos os quadrados, incluindo dessa linha, aumenta. Opa, desculpa, tá? Mostre que a soma dessas áreas, por maior que seja o número de linhas de quadrados, nunca é igual a 64 decímetros quadrados. Sugestão: nessa resposta poderá começar por igualar a expressão da soma dos n primeiros termos a 64. Então, o que ele fala? Que nunca será 64, e sim 63,5. Ele apenas está mostrando, pedindo para mostrar que nunca será possível a soma ser 64. Então, sugestão: que SN seja 64. Então, é exatamente a mesma coisa aqui, ó, só que no lugar do SN eu vou colocar 64, tá? Então, a mesma coisa, ó, 64 será 32 igualzinho, ó, vezes meio elevado à sétima menos 1. Tudo isso sobre meio menos 1, tá? Então, ele tá pedindo para provar que nunca o n será 64, tá? Só vou trabalhar igualzinho estava lá, ó, 32 vezes, o que eu tenho aqui, ó, aqui 7 não, a n, né? Porque eu estou achando n. Meio elevado a n menos 1 sobre menos meio, tá? Então, eu posso fazer extremos aqui, ó, multiplicar? Devo fazer para facilitar a minha situação. Então, vai ficar, ó, 32, que multiplica meio elevado a n menos 1. 64 vezes menos meio vai dar o quê? Menos 32, tá? Porque eu estou dividindo por 2 e negativo, tá? Então, olha o que vai acontecer, ó. Se esse 32 está multiplicando, ele passa para cá dividindo. Então, ficará, ó, meio elevado a n menos 1, menos 32 dividido por 32 dá menos 1. Termos iguais e membros opostos, tá? Eu posso cancelar. Então, vai ficar meio elevado a n, que é igual a 0, tá? Eu consigo transformar esse zero aqui em meio para poder cair numa equação exponencial? Jamais, tá? Então, não é possível. Ele apenas quis provar que nunca a soma será 64, e sim 63,5, como pediu o item 1 desse exercício. Ok?